Eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha. Eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha. És minha mãe, minha rainha. O amor ao próximo é nossa resposta ao amor que Deus nos tem. Somos convidados a proclamar por toda parte, com coragem, que Deus nos ama e é por nós. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, louvados sejam nosso Senhor Jesus Cristo e a sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Bom dia a todos, que alegria estarmos juntos novamente para o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Sejam todos bem-vindos e que a proteção e o amor de nossa mãezinha nos acompanhe durante todo este dia e durante toda a nossa vida. Iniciemos o nosso momento de oração e súplicas à nossa fiel e incansável intercessora, nos unindo como filhos e filhas de Deus, que se manifesta em nossa vida através da Santíssima Trindade, um único Deus revelado em três pessoas distintas: o Pai Criador, o Filho Redentor e o Espírito Vivificador. Façamos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Espírito Santo, os apóstolos encontraram toda a capacitação para testemunharem o Cristo vivo no meio dos homens. Em Pentecostes se manifesta todo o poder que Deus concede aos que abraçam a sua cruz e, com firmeza, fé e amor, anunciam e dão testemunho do seu reino. Por isso, peçamos que este mesmo Espírito venha sobre nós nesta manhã, nos encher com os seus dons, para que possamos melhor compreender e colocar em prática tudo o que Jesus tem nos ensinado através dos Evangelhos. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. O Dia de Reis, ou o Dia dos Santos Reis, comemorado em 6 de janeiro, tem origem na tradição católica, que lembra o dia que Jesus Cristo, recém-nascido, recebeu a visita de 3 reis magos, Belchior, Gaspar e Baltazar, que vieram do Oriente guiados por uma estrela. O evangelista Mateus nos narra este acontecimento no capítulo 2, versículo 11, que diz assim: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Com a sua origem em Portugal, a festa de Reis tinha a finalidade de divertir o povo, mas aqui no Brasil passou a fazer parte da cultura de uma maneira religiosa. A tradição, originada na religiosidade popular, nos ensina que em 6 de janeiro termina, para os católicos, os festejos natalinos. E neste dia devemos desmontar os presépios e as árvores de Natal. Hoje, na liturgia, nos é apresentado o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículos 45 a 52, onde ele nos revela mais um episódio da peregrinação de Jesus, em que, após o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, os discípulos avistaram Jesus caminhando sobre as águas, fato que despertará medo e desespero em todos. Vamos acompanhar juntos. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.
Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele mesmo despediria a multidão. Depois de os despedir, subiu a montanha para orar. Já era noite, o barco estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Vendo-os com dificuldade no remar, porque o vento era contrário, nas últimas horas da noite foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar adiante. Quando os discípulos o viram andar sobre o mar, acharam que fosse um fantasma e começaram a gritar. Todos o tinham visto e ficaram apavorados. Mas ele logo falou: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Ele subiu no barco, juntou-se a eles e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados. De fato, não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles continuava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ainda não compreendendo o que havia acontecido na multiplicação dos pães, os discípulos de Jesus se deparam logo em seguida com mais uma manifestação do alcance do poder de Jesus. E por ainda estarem com os corações endurecidos, eles não reconhecem o Mestre que vai até eles andando sobre as águas. Nesta situação, podemos tirar para nós algumas reflexões, algumas mensagens e exemplos do comportamento que os que decidem seguir Jesus devem carregar consigo. Num primeiro aspecto, vemos a oração. Mesmo quando o cansaço e a exaustão tomam conta de nós, Jesus, vendo o cansaço dos discípulos, ordena que eles subam na barca e vão à frente dele até a outra margem em Betsaida. E Jesus sobe a um lugar elevado, a um monte, para rezar. Jesus também devia estar cansado e exausto por toda aquela pregação e aquela agitação que aconteceu ali. Mas ele não se privou em momento algum da oração, da sintonia que precisava estar com o seu Pai. Outro ponto é onde o evangelista nos relata que Jesus viu os discípulos cansados de tanto remar, na correnteza em que até o vento era contrário. Ali se retrata a perseverança em não deixar a embarcação ser tomada pelas ondas e ventania, e assim os desviar do caminho. A canseira era um fato nítido, mas a determinação também era grande, e eles queriam vencer todos aqueles obstáculos. Mas nós não vemos aqui o evangelista narrar que eles se encontravam em constante oração. Será que eles ainda não tinham entendido que pela fé e constância na oração, Deus realiza tudo aquilo que necessitamos para nos livrar dos problemas e vencer os obstáculos que nos são apresentados? E em uma outra análise, vemos a demonstração de medo e a falta de coragem ao não reconhecerem que era o Cristo que vinha em seu auxílio. Pensaram até que fosse um fantasma, mas não se renderam e nem compreenderam o que estava acontecendo ali, porque desde o acontecimento com os pães, eles mantinham seus corações endurecidos para as obras que Jesus estava realizando, e eles seriam testemunhas de tudo isso. Com tudo isso, Jesus, conhecendo o coração deles, Jesus sobe na barca e acalma o mar, e faz com que o vento também parasse, demonstrando que ele veio para nos aliviar das nossas tormentas.
mas precisamos amolecer o nosso coração para que possamos observar e compreender tudo o que o poder do amor de Deus quer realizar em nossas vidas. Foi essa a atitude de Maria, a nossa Mãe da Misericórdia. Ela observou, refletiu e compreendeu que o poder de Deus é absoluto, único e infinito. O poder de Deus se manifestou sobre ela e fez com que se tornasse a mãe do seu Filho amado, que é Jesus Cristo, o Deus que quis ser homem para nos trazer a sua misericórdia. Peçamos que Maria, a Virgem Mãe de Deus e nossa, nos auxilie a sermos observadores e compreendamos como ela o que Deus quer fazer em nós e por nós. Que o medo das agitações que o mundo nos impõe nos leve ao fortalecimento de nossa fé e de nossa coragem para reconhecermos Cristo vindo em nossa direção para nos salvar. Amém? Amém. Irmãos e irmãs, rezemos agora juntos a oração que Santa Faustina fez para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Terminamos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso encontro desta quarta-feira da semana da Epifania do Senhor. E agradeço a companhia de todos que nos acompanharam através do Facebook e através da nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia. Que por intercessão de nossa Mãe da Misericórdia, Deus sempre nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia.